Fala aí, galerinha, tudo bom? Pessoal, finalmente, né? Esse é o último vídeo falando sobre Descartes, né? É, então, eu tinha falado que o Descartes ele tinha pretendido duvidar de tudo até encontrar uma certeza, né? E a certeza que ele encontra, a gente viu no último vídeo, né? É a certeza de que ele pensa, né? Logo ele existe, né? E também a gente explicou o que essa frase significa, né? Então, né, para o Descartes essa frase significa que ele pode duvidar de nós, né? Ele, né? Pode duvidar de qualquer coisa, menos de que nós existimos. Por quê? Porque nós pensamos, né? Então, no último argumento lá, que é o argumento do Deus enganador, né, que ele levanta a hipótese: e se por acaso existir um Deus, né, que nos engane a respeito de tudo, né? A gente não tem como ter certeza de absolutamente nada, né? Já que a gente não sabe se esse Deus existe ou não, né? Se por acaso existir um Deus que nos engane a respeito de tudo, a gente pode duvidar de tudo, né? A gente pode inclusive duvidar que o nosso corpo, que tudo à nossa volta seja real, né? Porque tudo isso pode ser uma grande ilusão causada por esse ser, né? Que nos engana, por esse Deus, né? É, então, galera, qual é o lance, né? A única coisa que a gente não pode duvidar é de nós, né? De nós mesmos. Por quê? Até porque na hipótese desse Deus, né, existir, a gente precisa existir para que ele nos engane, né? E, e o Descartes chega nesse ponto ao que é conhecido como cogito, né? Que é chamado de cogito cartesiano, né? Que é a descoberta, né? Vamos dizer assim, né? Do eu, né? Então esse eu, né? Que o Descartes vai dizer que é o pensamento, e não, ele não está falando de corpo, né? Porque isso aqui pode ser uma ilusão causada por esse Deus aí que a gente está supondo. Então, o Descartes ele chega à ideia do eu, né, do pensamento, de nós enquanto consciência, enquanto pensamento, e é isso que esse ponto que ele chega. Aquilo que a gente tem pode ter certeza, né, e que a gente não tem como duvidar em hipótese nenhuma, é da nossa existência enquanto eu, enquanto pensamento, enquanto consciência. É disso que o Descartes está falando, tá? E assim, galera, eu tinha comentado que isso seria o começo de tudo, né? Porque o Descartes queria encontrar uma certeza para, a partir dessa certeza, começar a defender suas ideias, né? Lembra que eu tinha perguntado para vocês? Se vocês quiserem defender uma ideia, vocês vão partir de algo duvidoso ou de uma certeza? De uma certeza, né? E essa certeza o Descartes encontrou, né? É, então, galera, a partir dessa ideia é que o Descartes vai começar, né, a construir todo o seu pensamento. Esse vai ser o alicerce do pensamento do Descartes, né? Então, a nossa consciência, nós enquanto pensamento, né, é a base da filosofia cartesiana. Galera, é, toda essa história de argumento de Deus enganador é só um método para o Descartes duvidar das coisas. No fundo, né, o Descartes, né, tem muito aluno que pensa, pô, Deus enganador, né, esse cara é, é, acredita nisso. Não, isso é um artifício que ele usa para poder duvidar das coisas. É todo um jogo de pensamento, de raciocínios para ele poder duvidar das coisas. No fundo, o Descartes acredita em Deus, né? Ele era cristão, então ele acredita que Deus é perfeito, onipresente, onisciente e na verdade não é um Deus enganador, né? E o primeiro passo para ele sair dessa condição de duvidar de tudo, né? Já que ele encontrou uma certeza, é tentar provar que Deus existe, não esse Deus enganador, né? Mas o Deus
que a gente está acostumado, né, a pensar, né? Então, galera, o Descartes, a partir do momento em que ele chega nessa ideia do eu pensante, do cogito, né, do penso logo existo, ele vai construir um argumento de prova de existência de Deus, tá? E aí eu vou falar um pouco sobre esse argumento agora, e aí fica a cargo de vocês ver se esse argumento faz sentido ou não. Então, óbvio que não dá para a gente analisar, né, a fundo o argumento aqui, né? E para a gente analisar, a gente teria que ler o livro do Descartes ali, analisando o que ele pensou, mas eu vou falar mais ou menos o como ele desenvolve esse argumento aqui, tá? Bom, a gente sabe que nós existimos, né? Que nós, enquanto consciência, enquanto pensamento, existimos. Ok. E o Descartes vai dizer o seguinte: nós contemplamos a ideia de perfeição, nós entendemos, né? Existe em nós a noção do que seja perfeição, tá? Mas aí o Descartes vai dizer, essa contemplação, né, da perfeição, essa ideia que está presente na gente, ela não poderia ser gerada por nós, né? Porque nós somos imperfeitos. Então, para o Descartes, não tem como algo imperfeito causar algo perfeito. Porque essa ideia para o Descartes, a ideia de perfeição, é algo melhor, maior, mais perfeito do que nós, né? Então, se essa ideia existe em nós, ela não poderia ter sido criada por nós, ter sido causada por nós, seres imperfeitos. Então, o que o Descartes vai dizer? Já que essa ideia existe em nós e ela não pode ter sido causada por nós, só um ser perfeito poderia ter colocado essa ideia na gente, né? Ter sido causa dessa ideia na gente. Logo, né, esse ser perfeito tem que existir, já que essa ideia existe em nós, porque só ele pode ter sido o causador dela na gente, né? Ter causado essa ideia na gente, ter permitido que nós pudéssemos contemplar a perfeição. Tá? Depois, quando a gente for falar de David Hume, a gente vai ver a crítica que ele faz a esse argumento, mas vamos tentar agora entender o argumento e levar ele a sério e tal, tentar entender realmente o que o Descartes vai pensar. E além disso, a gente poderia também ficar aí na dúvida se o argumento que o Hume, que é o próximo filósofo que a gente vai ver, se o argumento dele contra o Descartes é um argumento bom ou não, tá? Mas o argumento do Descartes é esse, tá? Então, se Deus é perfeito, Deus existe, né? É óbvio que ele não é enganador. Então cai por terra aquela ideia lá do Deus enganador, né? Aquilo era só uma hipótese, porque agora a gente tem certeza que Deus existe e que ele é perfeito, tá? Se Deus existe, Deus é perfeito, não pode ser da vontade dele que nós vejamos o mundo de forma equivocada, de forma errada, tá? Então, assim, por que nossos sentidos nos enganam? Por que as coisas são tão sujeitas à dúvida? Qual é a razão disso tudo? Não é porque Deus é enganador, é porque nós somos imperfeitos, né? Então, o que o Descartes vai defender é o meio que a gente tem para buscar conhecimento e assim também se aproximar de uma visão melhor das coisas, tal como o Descartes entenderia que seria a vontade de Deus. O que a gente vai usar para isso? A nossa razão, a nossa racionalidade. Então, o meio para a gente aprimorar o nosso conhecimento para o Descartes é a razão, tá? A nossa racionalidade. Então, a gente pode duvidar das coisas, a gente tem que desconfiar dos nossos sentidos, mas a gente tem a nossa racionalidade como uma ferramenta aí para a gente buscar mais conhecimento. Tranquilo? Valeu, galera. Abração.